Edu Lopes Podcast, YouTube e Spotify. Nossa, que alegria. Eu devo sempre agradecer o privilégio de receber convidados com suas respectivas notabilidades, né? Autoridades nos seus segmentos e pessoas que, independente da sua autoridade, são pessoas do bem. E é esse backstage aqui que nós estamos desenvolvendo. Antes desse episódio, eu estou aqui ao lado do Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento e compartilhando conhecimentos que a gente vai ter muito assunto para falar. Rodrigo, nutricionista, especializado em nutrição esportiva também. É isso aí. Olha a vibe dele, super, Maravilha. uma imagem bacana, responsável. E o Eric, personal. Fala, time! Tudo bem com vocês? Eric, bom, deixa eu explicar para vocês. Para eu trazer esses rapazes aqui, foi uma alegria, porque eles têm que trancar a agenda deles, que é muito extensa, e perder 3 horas, né, dentro do seu fluxo de atendimento, tanto o Eric como o Rodrigo, que dá treinamentos e tem muito conteúdo digital, foi difícil, mas chegamos nesse momento, então não vou perder tempo, tá? Rodrigo, se apresenta para a galera, por favor. Olha que maravilha. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista com especialização em nutrição esportiva, fitoterapia, medicina do esporte. Desde 2014 sou professor titular de pós-graduações, já tive a oportunidade de palestrar ou dar aula em todos os estados do Brasil e sou um apaixonado pelaquilo que eu faço, então me sinto alguém muito realizado por ser um nutricionista que gosta de nutrição em 100% do meu tempo. Apaixonado pelo que faz. Muito apaixonado, loucamente. E esse é o fundamento essencial para todo profissional. Vamos lá, Eric, se apresenta aí. Além de bonitos, né? Os caras são bonitos, né? Vamos lá. Bom, gente, meu nome é Eric, sou professor de educação física, formado há mais ou menos 6 anos. Fui treinador da paracanoagem, tá bom? Então, também tenho treinamento com atletas. E é isso, e a bagagem veio junto com o Rô também, desde essa bagagem da paracanoagem, e hoje venho trazendo, tentando colocar isso com os meus alunos, com treino para atletas também. Para atletas, né? Você é personal já e hoje a sua maior atividade hoje é personal. É personal, hoje é totalmente voltada ao personal, não dou mais treino para atletas em si, alguma modalidade, né? Tá, perfeito. Vamos lá, vai. Eu vou mais ou menos aqui. A gente tem um roteirinho. É só para startar esse nosso encontro. Vamos lá, Rodrigo. Qual a melhor dieta e suplementos para emagrecer, ganhar massa muscular? Prestem atenção nesse conteúdo. Pode falar ali para a galera. Esse conteúdo é para que você consiga colocar em prática e melhore seus resultados a partir desse conhecimento simplificado que eu vou passar. O ganho de massa muscular, começando por ele primeiro depende de você comer mais calorias do que você gasta por dia. Então, pensando em algo prático, se você vem comendo uma quantidade que você acha que é muito, mas mesmo assim o seu peso não vem subindo, esse muito que você acha não é suficiente. Primeiro ponto para ganhar massa muscular é comer mais calorias do que você gasta. Temos que ter uma sobra de energia no nosso organismo para construir mais um degrau, mais um andar. Então, o primeiro ponto é avaliar quanto que você vem comendo de calorias e quais são os resultados que você vem conquistando. Bom, nesse sentido, ele tem que consultar um especialista. No Esse caso, é o ideal. você, né? Agendar uma entrevista, uma consulta, e você vai brifar tudo que ele tem, toda a sua a parte hereditária, ou o que ele vem querendo, o que ele quer de fato, para ganhar massa muscular, o que é o efeito contrário do que todo mundo quer. Todo mundo quer emagrecer, mas verdade, isso a gente vai Edu. voltar nesse assunto, eu tô ligado. Tem razão. Quer dizer, quem não tem massa... E por que é importante, né? Colocar essa massa muscular em discussão? Desde da infância, a massa muscular vai te dar condição de realizar as atividades do dia a dia, mas colocando já para
faixa etária a partir dos 40, 50, 60, 70 anos, a tendência natural é perdermos massa muscular e, consequentemente, termos menos independência para realizar as atividades do dia a dia. Os riscos de complicações são muito aumentadas. E dentro desse ganho de massa muscular, nós temos a atividade física incluída. Exatamente. A atividade física ela vai trazer uma série de benefícios, não só visuais, estéticos, estruturais, mas muito também comportamentais. E hoje, infelizmente, no Brasil, nós temos a cada 10 indivíduos um diagnosticado, pelo menos, com transtorno de ansiedade generalizada. Nossa, peraí, transtorno de ansiedade generalizado, o que é isso? É a complicação de ansiedade mais prevalente na nossa sociedade. Sim, você sabe que o Brasil hoje, meu filho trouxe essa discussão aqui em ansiedade e estresse, tá, Eric, também? Já vou chegar aí com você, Não, se prepara que tem tranquilo. conteúdo aqui. Na verdade, sim, ele disse que hoje o Brasil é um país que tem mais ansiosos Do mundo. e estressados dos Disparado. do mundo. Não, é o primeiro, 3 vezes acima do segundo lugar. Então, você Nesse compactua nível. com esses dados, está ciente desses dados, né? Total. E ansiedade e estresse traz, detona. E o que eu queria colocar para deixa para o Eric é que a atividade física é associada com um efeito tão bom quanto medicamentos tarja pretas para redução da ansiedade. Ser fisicamente ativo faz você ter uma redução na ansiedade na mesma magnitude de um medicamento tarja preta, porém sem os efeitos colaterais. E a dependência do... Bom, vamos lá, já que já jogou a bola aqui pro Eric. Eric, Bora. são vários tipos de pessoas com várias expectativas, aspirações no que diz respeito a resultados físicos. Sim. Vamos lá. O que você pode me dizer para orientar aquele que tem a condição, né? Eu vejo que ter um personal, claro, né? Se você tem uma condição financeira e pode disponibilizar um certo valor para ter um personal, é fundamental. Porque você não vai sair, desculpa o termo, de orelhada, pegando qualquer aparelho, fazendo qualquer série e nem saber qual vai ser o resultado. Muito pelo contrário. Danos reais acontecem no seu físico e às vezes até irreversíveis. E pode até matar. Exato. Então me diga, cheguei lá para o Eric, preciso ganhar massa, por exemplo, eu estou com 62 anos, a minha expectativa é o seguinte, fortalecer muscularmente, né, o meu corpo para me preparar para os meus próximos 10, 15 ou 20 anos, ter uma mobilidade ou uma qualidade de vida melhor do que nós vemos hoje nos idosos, né, que não tiveram essa oportunidade. Sim. Na outra ponta, Eric, eu quero te perguntar para os jovens. Eu vejo muito jovem na academia despreparado e querendo ganhar, né, massa muscular rapidamente, treinando de bobeira até com amigos, né, que também não sabem, desculpa, nada de nada, né? E tá lá numa vibe que parece que os caras estão indo para um parquinho, ou para um cinema, ou para um shopping, numa praça de alimentação. Agora você me dá as diretrizes. Inclusive, se você ajuda, como é que também depois eu queria a minha curiosidade, como surgiu essa amizade? Que legal. Entre vocês, Maravilha. porque pô, esses caras, esses brothers, eles treinam juntos. Eles, mais o Rafa, mais o Cris, enfim, é um grupo. Eles se reúnem, cara. E você vê lá os 4 e numa boa, mas treinando, um ajudando o outro. Então é com você a palavra. Maravilha, Edu. Vamos lá, então. Vamos começar com os idosos, né? A sociedade hoje, ela coloca dentro da sociedade que o treino com o idoso tem que ser leve. E ao contrário, tem que ter peso. Por quê? O idoso ele perde flexibilidade, ele perde massa muscular, massa óssea, e a gente só consegue construir isso com peso. Tá. Peso e repetição. Beleza. Eric, eu posso trabalhar com peso leve e fazer repetição? Pode. Mas o que mais, vamos dizer assim, deixar concreto, deixar mais denso é com peso. Você está dizendo o seguinte, vamos lá. E, claro, com as devidas proporções e acompanhamento que você tem que dar. Porque, por exemplo, vamos supor que eu sou um idoso e que não faço musculação. Nunca fiz. Né? E a partir do momento agora eu quero cuidar disso. Como é que você vai startar isso? Como eu faço com as minhas aulas e os meus alunos, isso é dica para vocês. Vai lá, viu? pode falar lá na tua câmera. Dica para vocês, tá?
Primeiro de tudo, isso até para os jovens e não só para os idosos, tá? Aprendam a fazer o movimento correto. Então, você vai aprender a agachar direito, você vai aprender a fazer um supino correto, para depois a gente trabalhar com carga. Então, você vai colocar uma carga moderada ali, onde te gere um esforço físico, também não é só para fazer o movimento ali, ficar como se fosse uma dança, tá? E aí sim a gente começa a trabalhar com peso. Tá, e quanto tempo, mais ou menos, para quem nunca fez nada de... Tudo bem, já fazia jogava futebol. Vamos falar do cara que é totalmente sedentário. Sim. Alto e total, tal. Tem até uma boa constituição. Mas quanto tempo começa? Quantas aulas? Qual o melhor horário para se fazer esse treino, tá? E quantas aulas por semana? E qual é o primeiro período de começar a ver, puxa, tô começando a ficar legal? Para começar a ver resultado, Edu, é muito importante a gente também ter aquilo que eu falo de tempo. O dia ali tem 24 horas. E você passa 1 hora só na academia. É muito cruel com você mesmo se cobrar durante 1 hora só e você abandonar o restante das horas, né? Então você só vai estar se cuidando em 23 horas. Aí é onde entra o RO. Onde entra a nutrição, onde entra o cuidado com você mesmo. Então, se você fizer tudo que um nutricionista manda, ou é igual você falou, nem todo mundo tem condições de contratar um nutricionista e nem todo mundo tem condições de contratar um personal. Mas hoje a internet tem muito conteúdo. O Google é um personal, né? O Rô é um dos caras que mais gera conteúdo de graça. É verdade. Toda hora ele tá gerando conteúdo. Falta também um pouquinho de esforço da pessoa também querer aprender, sair dessa caixinha, sabe? Então, pra gente ver resultado, treinar todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, tá? Tá. Todos os dias. Quando eu falo todos os dias, não é treinar pesado todos os dias de domingo a domingo. Sábado e domingo fazer um cardio leve, ir no parque com a família, isso já é um treino. Tá. Isso o corpo ele já identifica como um treino de descanso, certo? E aí, fazendo isso, 1 mês a pessoa já começa a ver resultado, principalmente psicológico, que é igual o Rô comentou aqui com vocês. Esse é o primeiro ponto que a gente já começa a ver resultado. Bem-estar, né? Então vamos lá. Agora aproveitando, ele te devolvendo a bola, Rodrigo, é o seguinte... Não tem resultado sem um acompanhamento nutricional. E cada indivíduo tem a sua particularidade no que diz respeito à alimentação e constituição física, biotipo. Quais são as terapias que você aplica nutricionalmente e até mesmo emocionalmente, que você tem que ser um terapeuta também, para entender se o cara está ansioso, se ele tem estresse, se ele está seguindo realmente a tua dieta, né? Conta pra gente, qual é o principal para se fazer e no médio tempo e não no curto espaço de tempo, que é o que todo mundo quer, né, atingir seus objetivos, você vai conseguir orientar essa pessoa. Quantas sessões, como é que você faz esse acompanhamento? Como é que você descobre que não está dando resultado? Alguma coisa o cara está fazendo errado. Exato. Né? Então conta para nós qual é a sua parte nessa parte de educação física, musculação tal, nutrição associada para um resultado excelente ou extraordinário. Que maravilha. É fundamental o profissional olhar com um conceito de que a dieta mais eficiente é a que o paciente consegue seguir. Então, o primeiro contexto é avaliar como é que é a rotina do indivíduo, a condição de investimento, qual que é a praticidade, a disponibilidade alimentar que ele tem. De tempo também, né? De tempo, tudo isso. E eu garanto que se o indivíduo consumir 2.000 calorias em 2 refeições apenas, ele terá o mesmo resultado de um outro indivíduo que consumiu as 2.000 calorias em 6 refeições. Nossa, então peraí, vou cortar já e fazer uma pergunta aqui que é... vamos para a discussão aqui. Poxa, sempre me disseram que não é para você comer só o que é errado. Você come uma refeição e fica em jejum o dia todo. Quero trazer um jejum intermitente. Vai falar sobre o jejum intermitente para os caras que gostam de fazer sem muita orientação. E me dizer o seguinte, não tem aquele negócio que você tem que comer de 3 em 3 horas?
É que é esperado que, se consumirmos uma quantidade considerada padrão, como um prato de arroz, feijão, uma mistura, uma salada, depois de 3 horas aproximadamente, teremos já feita a digestão ao ponto de sentirmos novamente fome. E por isso que, quando você está com fome, é melhor você se alimentar, porque se essa fome se acumular, você pode ter uma descompensação, gerando um gatilho para compulsão alimentar, que é quando um indivíduo parecido com você, vivendo a situação que você está vivendo, não comeria tão quanto você está comendo. Compulsão alimentar, ela é caracterizada por um consumo tanto abusivo, mas muito rápido e sem sensação de prazer durante. Não tem saciedade, né? Não tem, é quando acabar que você Quanto mais para. você come, você quer comer mais, é isso? E seguido de arrependimento. É, que é o que mata. Que é Tipo, o que abrindo mata. aquela barra de chocolate, né? Que fica Onde em cima você- da geladeira e aí você Eu vou te só falar para sobre quando- chocolate, vou te quando falar. para. Então, assim, esse negócio, vamos lá, de 3 em 3 horas, é bom ou não é bom? É bom, assim, tão quanto uma opção de um jejum intermitente. O que vai ditar é a quantidade de calorias ingeridas no dia. Tá. Então, ainda é uma matemática, mesmo a nutrição sendo muita ciência, muita biologia, a gente tem como base que tem que fechar a conta. Se você fechar a conta com déficit calórico, comendo menos do que você gasta, você vai perder peso. Sem dúvida. Tem que sair mais do que entra. Exato. Ó, isso é conceito de o básico. física. A primeira lei da termodinâmica fala que a mudança do seu peso vai ser de acordo com o balanço energético, Tá. que é então o que você come e o que você gasta. Então, o nutricionista hoje, eu acho que todos os profissionais têm a clareza de que ele pode distribuir de acordo com a condição do paciente. Por exemplo, um indivíduo que está em casa pela manhã, depois sai para trabalhar, não tem muito tempo para parar para Tá. almoçar e só vai voltar para casa à noite. Seria possível esse indivíduo ser saudável tomando um café e só jantando? Sim. Seria É possível. É possível, tão quanto. Desde que, no momento que ele parar para comer, ele coma a quantidade e a variedade que ele precisa de alimentos para oferecer toda a quantidade de nutrientes e de calorias que ele precisa no dia. Tá bom. E aí, e esse negócio do jejum intermitente? Tem muitas correntes aí. Tá, e já já eu vou te jogar uma bomba aqui, fica que eu tranquilo. quero saber, você e Rodrigo, né? Por exemplo, qual é o jejum intermitente? Eu vou dizer, eu já fiz, né? Alguns, né? Tipo a 8 horas. À noite, vamos dizer, de 10 da noite de 8 da noite até 9 da manhã. Um exemplo. Mas aí depois o cara faz o jejum intermitente e vai pro pau, né? Quer dizer, na verdade, o que você indica mesmo? Não é todo mundo também que pode fazer. Pode ter hipoglicemia, pode cair, sei lá. Quais são as contraindicações Tá. de quem pode, quem não pode, se pode, tem que ser acompanhado? Na ciência, nós temos a meta-análise, que é um resumo dos artigos científicos, como se fosse um consenso em relação a um tema. O jejum intermitente ele é tão eficiente quanto essa restrição calórica mais fracionada, o comer de 3 em 3 horas, e é tão seguro também quanto, desde que seja bem organizado aquilo que vai ser feito no momento que você parar para comer. Então, o jejum intermitente, ele nada mais é do que você centralizar as calorias num período do dia e no restante você ter a facilidade para fazer o que você quiser e não se preocupar com a alimentação. E quantas horas? Aí, assim, isso varia muito. O termo em pesquisa científica é Time Restricted Feeding, que é esse jejum intermitente. Você vai encontrar de 16, de 18, de 24. Você vai encontrar jejum intermitente também intervalado, que é um dia que a pessoa faz o jejum intermitente, no outro dia ela faz uma alimentação, vou colocar aqui, mais padronizada. Existem várias estratégias. No final, é só um jogo de estratégias para chegar no objetivo que for estabelecido. Por exemplo, eu tenho um paciente atual que adora iniciar o dia com chimarrão. E ele inicia seu momento alimentar a partir das 14 horas, porque ele tem esse hábito desde a infância. Chimarrão é calórico? Tem praticamente 0 de calorias. Zero? Chá também é um dos pontos que eu mais Você usa estudo. bastante chá nas suas dietas? Eu uso bastante, tanto como prescritor, como também como gerador de conteúdo, trazendo ciência para esse tema.
Aí voltando ao seu paciente, ele começa com o chimarrão. Ele começa com o chimarrão e realiza uma refeição às 14 e depois ele realiza uma refeição às 20 horas. Por preferência dele, porque 20 horas é a hora que a esposa tem hábito de parar para jantar, Tá. 14 horas é a hora que a esposa tem hábito de parar para almoçar. E nesse intervalo ele faz atividade física? Faz atividade física antes do jantar, exatamente. Por também ser mais prático para a rotina que eles vivem. Eles moram hoje em praia, tem uma outra estrutura de vida e ele sempre teve esse apreço em iniciar o dia trabalhando, consumindo seu chimarrão. Pois também, só um parênteses, o chimarrão, por ser derivado da planta chamada Ilex, do gênero, né? A espécie é paraguariensis, que é a que a gente tem hábito de tomar, ele é rico em cafeína. A cafeína é um estimulante neural, né, que vai trazer uma condição de foco, estado de atenção, velocidade de raciocínio. E com isso você consegue tanto aumentar a sua performance tomando o chá mate para a parte de exercícios físicos ou para a parte cognitiva. Se eu tomasse um chá mate aqui antes de realizar essa nossa atividade, a tendência é que eu estivesse ainda mais focado do que estou. Tá. Eric, agora Fala, vamos lá. Eric, anabolizantes, whey protein e creatina. Vamos lá, amigo. Seja verdadeiro. Você já chegou ter paciente? Eu não vou te jogar numa saia justa se você já usou tal, mas eu tive um amigo meu, um personal, que ele usa anabolizantes e falou aqui que ele usa, entendeu? Mas é ele que os hormônios, a parte hormonal, né? Só para fazer um briefing. Lógico. Por exemplo, você pega, o Rodrigo te orienta na dieta ou você já sabia disso? O que você me diz de tudo isso que eu te perguntei? Vamos lá. Vamos falar a primeira parte da dieta, que é a mais fácil, né? O Rô, quando a gente se conheceu, no caso, ele foi um grande inspirador para mim tentar ir para nutrição. Tanto que quando eu me formei em educação física, eu chamei ele, né? Falei, Rô, o que você acha de eu fazer uma nutrição? Quanto tempo vocês se conhecem? Tem Fala aí. uns 10, mais de 10 anos. Tem mais de 10 Pô, anos. cara. Assim, conhecer por rede social, Sim, mas assim, por ele conhecer... Fisicamente, tem uns 4. uns 4 anos. Tá, legal. né? Você já 4 seguiu o anos. Rodrigo? Já, e ele também cuidava dos atletas também, que eu, Tá, que ok. eu dava treino. E então eu sempre fui um amante da nutrição por conta do Rô, desse conhecimento que ele tem aqui, ele tá passando para vocês. Né? Então, quando a gente se conheceu, eu já sabia um pouco de nutrição, tanto que às vezes os atletas tinham vergonha de mandar mensagem para ele, eu dava uma manipulada ali. Fazia o interface. Né? Então, saber da nutrição eu também sei, porém quem cuida é ele. Tá, Eu não, só- sim, mas você segue uma dieta ele que ele te prescreve. orienta. Ele que prescreve. E aí você segue a risca. Sigo Você, à tua risca. esposa, todo mundo. Eu verdade. risco, na risca mesmo. Segue na risca e Na não sai risca, fora. Não saio. 20 Tá, quilos a mais, não foi? 20 quilos a mais. Ah, Desde você que queria começou? ganhar massa. Aham. Ele Oi? queria ganhar massa. Você não conhecia. Bom, Acho então é o que- seguinte, gente, ó, vai na rede do Eric depois, vê como ele era magrelo, meio não Isso. performava. É isso? Você quer Pai, dizer? eu acho que isso aqui era mais forte que Quanto eu, hein? tempo ele conseguiu ganhar esse... Uns 3 anos que a gente tá Uns treinando 3 pra anos que a valer. gente tá treinando pra valer. Gente, esses caras treinam forte, tá? Eles brincam às vezes comigo. Se Pô, entrega. aumenta mais. Eles treinam forte e vocês vão na rede deles, mas com responsabilidade. Não é esse papo de e um acompanhando o outro, ajudando o outro. Segurança Quer dizer, é sempre. um performance incrível dentro das horas que eu conheço. Tá bom. A dieta você já falou. Agora me fala dos anabolizantes. Eu uso anabolizante também Tá. hoje, mas depois de muito tempo de treino. E principalmente depois de uma certa idade. Tá. O anabolizante para performar esportivamente, vou fazer com aqui o meu doutor da nutrição. Não quero discussão aqui. Existe a possibilidade de você usar anabolizante com responsabilidade sem você quebrar o teu corpo ou ter efeitos colaterais lá na frente? Ó, amigos dos Até caras. respira Mas aqui, fundo. então, tudo bem, pô. Eu acho o seguinte: o Eric, eu tenho certeza que não vai indicar e não vai permitir anabolizante para nenhum paciente dele. Aliás, Aluno. cliente dele, aluno, não vai. Ele vai tolir. Foi o que o Neto personal falou aqui. Ele usa, tem a parte de aplicar aí hormônios e tal. Agora, vamos lá. Anabolizante, efeitos. Você já conversou com ele também. Sim. Então, bora.
Assim, o risco, ele vai existir porque a reposição hormonal, ela está totalmente diferente do conceito do que os indivíduos que utilizam anabolizantes em academia ou mesmo os atletas realizam. Porque a reposição hormonal seria você tentar deixar o seu nível de testosterona numa condição chamada de máxima fisiológica, num exame de sangue trazendo em torno de 700 a 800 nanogramas por decilitro. E você utiliza 1 ml normalmente de uma testosterona, que normalmente também é Durateston, a cada 3 semanas. Um ciclo simples dentro de um cenário de academia, nem falando de atletas amadores, nem falando de atletas profissionais, seria 1 ml de testosterona por semana. Quer dizer, ele teria que tomar um ml? Não. Ele aplicar 1 ml 1 ml de testosterona. por semana. Tá. Por semana. Ad eterno. Então, quanto maior o tempo de uso, maiores são os riscos. E quais são os riscos, doutor? Nossa, inúmeros. Fala aí, fala Ó, aí. desde alterações estruturais cardiovasculares, o coração na parte do ventrículo esquerdo, que é a parte baixa do nosso coração do lado esquerdo, onde ejeta sangue, ele hipertrofia para dentro. Ou seja, o nosso coração ele é um músculo, ele deveria hipertrofiar para fora. Por quê? Porque aí ele teria mais força e com menos contrações teria mais força de ejeção do sangue. Isso é saudável para o coração. Quando você usa anabolizante, essa hipertrofia é para dentro e deixa o coração rígido. E ele não consegue ter uma contração adequada e o bombeamento de sangue fica comprometido. Essa é uma das alterações, no caso, estruturais. Uma alteração que pode reverberar e Seríssimo. pode acontecer um infarto ou, Por exemplo, ou um enfraquecimento da arritmia função. cardíaca e morte por decorrência. E isso depois de quanto tempo? Quanto usando? maior o tempo de uso, maiores são os riscos. O que a gente fala de maior tempo? Vamos lá. Quanto tempo Dez- você usa? Em 3 anos. 3 anos. 3 Tá. anos. Já está. O efeito do testosterona é você ficar maior? Colocando da forma simples, ganhar massa muscular e perder gordura corporal. Essa é essa relação. E isso é muito difícil da gente conseguir e temos um chamado limite fisiológico sem o uso desses recursos, tanto que é muito importante deixar claro. Então, a reposição hormonal que eu coloquei como uma referência de 1 ml a cada 3 semanas deixa os seus valores de testosterona em níveis fisiológicos. Já essa outra dose que eu citei de 1 ml por semana, que é meio que o mínimo que quem utiliza com não essa finalidade de reposição usa, já vai deixar o nível de testosterona em valores suprafisiológicos. Acima do normal. Acima do normal. E o acima do normal é onde você tem os benefícios estéticos, ou seja, o ganho de massa e a perda de gordura, mas também você tem todos os prejuízos acoplados. Então, aí que você paga um pouquinho Tem do que preço. colocar na balança o que... Entendi. Tá. Uma discussão aqui, Eric. Você tem os seus alunos, tal, que você é personal. Alguns de seus alunos, eventualmente, claro, também tomam? Alguns dos meus alunos tomam. Alguns dos meus alunos me pedem orientação também. E outros tomam escondido, mas a gente acaba descobrindo. Mas você por alerta, Eric, você alerta os riscos de se Sim. tomar o testosterona. E aí eu quero te fazer uma Não pergunta. só a testosterona, né? Como o famoso Ozempic também. Que... Então, o que é? Então vamos lá, Ozempic. O que é o Ozempic? Ozempic é um análogo de GLP-1. O que significa isso? Jesus Cristo. Tem um hormônio chamado GLP-1, que é o que gera saciedade e ele é liberado no nosso estômago. Esse medicamento, esse hormônio ele é liberado quando a gente realiza uma refeição. Tá. Depois de você realizar uma refeição, quando essa refeição chega no intestino, um dos hormônios secretados no intestino é a globulina similar ao glucagon, que é o GLP-1. Esse medicamento, ele faz essa liberação de GLP-1 acontecer sem Rápida. você comer. Sem você comer. Ah, tá. Então você fica com saciedade e não tem vontade de comer. Isso. Ou seja, você come menos. Isso. Ou nem come, dependendo da Ou nem quantidade come. que toma. Zempic chama. Puta, tá bom, vamos lá. O bate-bola aqui, eu tô aproveitando você. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Se vocês se sentirem desconfortáveis em respostas e tal, porque eu vejo vocês pessoas extremamente competentes e responsáveis, né?
É por isso que eu te enfatizei. É óbvio que você não vai indicar, mas você não tem como coibir. Né? Exato. Você vai receber, então, você vai receber, por exemplo, um aluno, ele vai te falar, ó, olha, que é o seguinte, eu tomo e sei dos efeitos e minha responsabilidade. O que a tua parte é o quê? É dar o treino. Exatamente. Certo? Concordo. Você vai, com certeza, com todo esse teu conhecimento, você vai alertar exatamente todos os riscos. E você não vai compactuar com isso, mas a parte nutricional você vai desenvolver. Exatamente. De acordo com o que ele toma. Porque Também. assim, então vamos lá, agora eu trago a discussão. Então, se você toma testosterona, Zempic e tal, você tem que saber que eu tomo para você, então, adequar a tua alimentação, para poder, vamos dizer, estragar menos. Exato, É amenizar isso. os danos. Amenizar os danos. Quer dizer, você vai criar uma dieta, porra, meu, e agora? Mais proteína, mais carbo. Muito bem, falamos isso aqui. Eu quero. A gente só está fazendo um brainstorm aqui. Pô, que papo incrível. Né? Espero que vocês consigam multiplicar essa informação, porque é muito importante. Eu vejo. E o jovem? E o adolescente? Você vê muito adolescente que vai na vibe, vai atrás disso, porque quer crescer rápido. Eu já tive conhecimento de amigo que tinha filho, pô, o cara bombou, ficou gigante. Quando parou, meu, ele parece que nunca tinha feito nada. E esses danos também para um adolescente ou para um jovem entre 18 e 25 anos, quais são os danos? Ô Edu, assim, um ponto que a gente tem que deixar claro é que as alterações também comportamentais com o uso de anabolizantes são gigantes, Opa, cara. comportamentais. Psicológicas, emocionais, o risco de Altera. Sim. Tanto que tem... a gente não indica isso qualquer profissional, tá? Que é consciente disso. Não indica para quem tem problemas psicológicos, porque ele desencadeia mais. Quem toma, por exemplo, antidepressivo, tem problema de estresse, ansiedade, ele vai potencializar. É gatilho. Vai multiplicar, vai exponenciar. A tendência tem pessoas que não vão responder como a expectativa, mas os estudos trazem que o risco é aumentado de forma expressiva para aumentar a sua ansiedade, para aumentar a sua depressão e insônia e até risco de suicídio. Eu ia te falar isso. Né? Então, isso também não é opinião, não é nenhuma informação sem embasamento, isso é a ciência sendo simplificada aqui e também que, infelizmente, na prática... Eu também estou no cenário da nutrição esportiva, do fisiculturismo há bastante tempo, já vi muita coisa assustadora por aí. E aí... No fisiculturismo é absurdo, né? É alta performance. Não existe ter alta performance sem anabolizante. No fisiculturismo não. Não tem. Não, você vai ter as categorias chamadas de naturais, mas são incomparáveis. O campeão da categoria natural, vamos colocar, ele não fica entre os 5 primeiros da categoria hormonizada. É permitido no físio o uso? É assim, fecham os olhos para isso? Fecham os olhos. O maior campeonato do mundo, que é o Mr. Olímpia, que é como se fosse a Copa do Mundo do fisiculturismo, não há nenhum teste de doping realizado. Tá, porque senão quebra, né? Senão não tem o show. Não tem o show. Você entendeu? Nesse nível mesmo. Tá. Que a galera gosta de ver o estranho, né? Aquele indivíduo que... Monstro! Boneco ali, o freak. O Coleman, é o nome dele? Coleman. Que Ronnie Coleman. Esse cara que hoje está quase aleijado, né? Quase não anda, mas isso que não foi efeito das alimentações. Eu vi uma dieta que os caras colocaram dele. Meu Deus, uma dieta que eu vi do Coleman, acho que de 10 mil calorias por dia. Era uma, possível. Assim, o cara é monstro, né? Mas tudo bem, vou voltar aqui de novo, Eric. Vamos lá. A partir de que idade o adolescente pode começar a fazer musculação consciente? E outra, depois eu vou voltar para você, obesidade infantil. Tá. Show. Bora lá. Bom papo. Bora lá. Assim, para começar a atividade física, começar a academia, para mim, como profissional, não tem idade. Tá? Pode ser dos 10, pode ser dos 12, enfim, tanto que se você pegar uns conteúdos dos Estados Unidos, é aplicado na escola. Nos Estados Unidos não existe professor de educação física, existe treinador, personal, educador. É outra vibe também. É outra vibe. Então você vê as criançadas lá de 6 anos fazendo um agachamento perfeito. Só que fazendo como primeiro nessa idade? Aprendendo o movimento, que é aquilo que eu falei no começo do podcast. Certo. Exatamente. Aí conforme vai passando a idade, vai aumentando o peso. Eric, tem algum problema
sobre aumentar o peso quando eu sou novo. Não, porque se você tem força, você pode aumentar o peso. Desde que esteja seguro e fazendo o movimento correto. Acompanhado por você. Exato. E o alto índice de ter uma lesão é muito grande quando a gente trabalha com peso. A gente está falando do adolescente, do jovem, né? Tudo bem, beleza. Mas assim, as academias aqui no Brasil só permitem com os 14 anos. É isso que eu ia te perguntar. Ah, legal. E assim, com a assinatura dos pais. A outra coisa, a partir de 14, com a autorização do pai. E acompanhamento do pai ou não? Não precisa estar acompanhado do pai. Tá, mas ele tem que ter assinado lá para ele fazer a inscrição. Perfeito. Ok, então, fora isso, só se você for convidado para dar personal dentro da casa, no condomínio, aí é permitido. E aí, são quantas vezes por semana? Aí é igual eu falei. Pode ser todo dia? Pode ser todo dia, pode ser 5 vezes na semana, 3 vezes. O ideal é sempre de 2 para cima, não só uma vez só. Tá bom, vamos lá, doutor Rodrigo, meu brother. Que maravilha. Obesidade infantil. E aí? Puxa, isso aí é Fala assustador. do tema. Assim, infelizmente os dados mostram que o Brasil já vem numa crescente assustadora, na frente em relação ao grau de crescimento do que o próprio Estados Unidos, que é o principal. Que é onde tem caloria de absurdo, né? O junk de manhã, com bacon, com ovos, com gordura, com fritura, com tudo que de embutidos, né? Mas beleza. E quais são os primeiros sinais que você diz pro seu pai, pro papai, pra mamãe? Porque normalmente é o seguinte, né? Papai gordinho, mamãe gordinha, filho gordinho. Não, Um ambiente que você vive. Bom, se meu pai come, minha mãe come, todo mundo come, eu sou sadio se eu ficar gordinho. Quer dizer, filho é o espelho dos pais. Sensacional. É um ambiente, pô. Fala aí. Não, porque me vem um monte de informação na cabeça. Pode mandar soltar aí, cara. Isso a gente chama de ambiente obesogênico. E aí tem um dado que é assim, quando os pais são obesos, o risco do filho se tornar obeso quando adulto é de 90%. Com certeza. Quando um dos pais só é obeso, esse risco já cai para 40%. Olha, porque tem há um contrabalanço, né? Pô, peraí, meu pai é obeso, mas minha mãe não é. Qual que é melhor, né? Tipo, tá, entendi. Isso é muito assim. E como combater? Não, e só para finalizar, quando nenhum dos pais é obeso, a chance da criança se tornar obesa é de 9%. É muito. Então estamos falando de 90 para 9. Então, onde o ambiente obesogênico já seleciona quais serão as expectativas da criança, dependendo de onde ela nasceu. Tá, e como é que você vai combater isso? Aí vai papai gordinho, mamãe gordinha. Desculpa, obeso, né? Gordinho, não estou sendo homofóbico, pelo amor de Deus, né? Não existe isso, é um tema até, peço desculpas, obeso seria o termo mais correto, né? Aliás, obesidade, o problema é mundial. E é uma doença eu já cheguei a pesar muito, não tão exagero, mas jamais do que eu estou pesando hoje. Ainda estou acima do meu peso, mas enfim. Mas, pô, senta os pais obesos com um filho obeso. E aí, Rodrigo, o que você tem que falar de bate-pronto? Então, o primeiro é tratar os pais, se possível, no sentido de passar uma orientação nutricional, onde eles realmente serão os espelhos. Não adianta você ficar incentivando uma comida colorida, sendo que você vai comer só o arroz e feijão e a mistura sem ter a sua salada que você está ali insistindo para o seu filho comer. Então, acho que não tem muito como fugir do que todo mundo já imagina. A mudança começa pelos cuidadores, né? Pelos tutores, pelas pessoas que estão acompanhando. Mas claro que incentivar a criança a praticar alguma atividade física. Normalmente, essas crianças elas têm outras habilidades que não envolvendo lógico. mais tecnologia, né? Hoje também os jogos digitais, né? O e-sport está muito em alta e é um público que a gente tem que ter muita atenção. Eu também já fiz trabalho para esse público de que eles ficam às vezes 12, 14, 16, às vezes viram o dia, como eles chamam de corujão, jogando sem parar. E aí vão comer sedentarismo todo, a caloria vai entrar, não sai nada, acabou. Coisas práticas, não vão ter tempo para preparar nada. E tudo isso realmente assusta bastante. Então, ao observar que seu filho vem ganhando um pouco mais de peso, se possível, com acompanhamento de um pediatra, ele vai te orientar a algumas alterações de comportamentos, de estilo de vida. E, se puder, ajude seu filho fazendo por você inicialmente. Então, você vai ter um pediatra envolvido, um profissional da nutrição
E até mesmo um psicólogo, né? Psicólogo e profissional de educação física. Quanto mais integrativa for a equipe, Tá. interdisciplinar, Multidisciplinar, melhor. Mas pensando numa realidade simples, é começar a olhar para pontos que são já claros que precisariam ser modificados. Por exemplo, na próxima compra do mercado, eu não vou mais comprar o salgadinho nem a bolacha recheada que eu tenho o hábito de ter em estoque É em verdade. casa. O que você não tem, não vai buscar. Tem coisas que são claras para todos. Você, para evitar, já que você não tem um controle mental e a força de vontade necessária, você tem que não comprar. Simplesmente isso. Agora, o Eric, e você tem algum paciente idoso acima de 60? Olha que legal, ainda bem que veio. Você acha que eu esqueci isso? Eu sou idoso. Eu tenho uma aluna que ela por conta disso, vou até abrir um... Pode ir lá na tua câmera. Vou lá. abrir até um alerta corte, aqui. vai lá. Que ela quase ficou inválida por conta de orientação médica. Nossa, explica. assustador, né? Explica aí, vamos lá. Essa aluna minha, ela teve um câncer no intestino e ela teve uma doença grave no pulmão. Tá. E ela fazia esteira sozinha, né? Tipo, ela venceu o câncer, venceu essa doença no pulmão. E detalhe, essa doença no pulmão ela venceu um dia antes de dar o lockdown aqui no Brasil. Então ela tava na UTI e, tipo, é igual eu falo, Deus é maravilhoso nessa hora. Nem vamos comentar, né? Que Deus é tudo. Exatamente. E ela sentiu um incômodo no quadril e no pé. E aí o médico falou que ela estava proibida de fazer esteira. E ela dirigia, ela tinha a vida dela social mesmo assim. E por conta da pandemia e por conta dessa orientação médica, as filhas dela falaram, tudo bem, então ela não vai mais fazer. E ela só ficou parada dentro de casa. Quantos anos ela? Ela tem 78 anos. Tá, e aí? E aí... Como que ela chegou a você? Porque ela começou a cair dentro de casa. Ela andava, Perdeu toda a força muscular. ela andava escorada na tá. parede de casa. E há quanto caía tempo mesmo você assim. tá com... 6 meses. 6 meses. E hoje ela vai... Daqui 10 dias ela vai para os Estados Unidos passar 35 dias com os filhos. Porque ela ganhou equilíbrio, ganhou velocidade na passada. Que isso é outro ponto. Na esteira, a velocidade 1.8 é uma velocidade de criança que está aprendendo a andar. 1.8, tá. 1.8, que é a menor velocidade da Que é a esteira. que ela começou a fazer contigo, não? Foi a que ela começou parando de 3 em 3 minutos porque não aguentava. Que ela Nossa, ficava ela chegou cansada. assim. Assim, desse Tá, jeito. ok. E hoje ela faz na velocidade 4 com inclinação de 3. Caraca. Então, é um ganho muito grande em 6 meses. Tá, e quantas vezes você trabalha com ela por semana? Eu comecei com 2 vezes na semana e como ela vai viajar, aí a gente acrescentou mais um dia. Então hoje ela faz 3 vezes na semana comigo. Tá super feliz. Super. Ganhou autoestima, voltou aí tem um mercadinho a 3 condomínios do lado da casa dela e nem isso ela ia. As filhas tinham medo dela cair na rua. E hoje ela vai sozinha. Autonomia, Falou tudo. cabeça boa, Falou reverberou tudo, autoestima, autoconfiança. E a filha dela até me relatou que antes, quando ela perdia o equilíbrio, ela já caía. E hoje, elas foram... Nesse final de semana, elas saíram, foram num aniversário em um bar. Tá. E ela perdeu o equilíbrio e conseguiu ficar em pé, se recuperar. Então, ou seja, até o reflexo dela melhorou nisso, sabe? Então, é muito louco. E serve isso de alerta também pro pessoal, tá? Quando um médico te der um diagnóstico, nunca mesmo bata o martelo. Sempre procura uma outra alternativa. mais de 2, É 2, 3, né? Pelo menos. Não tá? que, claro, cada médico tem uma visão, uma interpretação. Às vezes Exato. também a pessoa não teve a oportunidade de encontrar o profissional adequado. E voltando nesse case aí teu, que é bem bacana e que devia ser sirva de exemplo para todos nós. Rodrigo, o que mais a gente pode dizer? Eu ia te perguntar. Mulheres que engravidam mudam o seu corpo absurdamente, engordam demais, se deformam, entre aspas, né? E o que fazer? Olha, se o resultado final já aconteceu, se ela já teve a gestação e tudo isso acabou acontecendo de ganhar peso excessivo, aí verificar o que dá para ser feito desde já em relação às mudanças dos comportamentos alimentares. Reverter isso num período de não curto espaço de tempo, mas, por exemplo, tem mulher que tem... Por exemplo,
vai, aproveitando esse gancho, não, essa devolutiva sua, a mulher engravidou. O ideal é procurar um profissional de nutrição e aí ter um acompanhamento e, pô, e seguir bonitinho para o feto se desenvolver como tem que ser, na medida que tem que ser, com a alimentação que tem que ser, e ela se preservar também e poder voltar à sua condição anterior. Se ela é esportista, beleza, né? É fácil. Sim, é mais rápido. Você vai, mas se não é, você consegue fazer esse performance para as mulheres? Mulheres, atenção, mulheres. Olha lá. Nós somos reflexos do que fazemos repetidamente, né? Então, se você não vem fazendo algo que traz benefícios para você, você vai ter os prejuízos por isso. Se você estiver disposto a fazer diferente, vamos começar com o que for possível. Então, é algo mais filosófico do que propriamente concreto, porque cada caso é um caso, será avaliado individualmente, mas se puder ter uma gestação com acompanhamento nutricional, eu te garanto que você vai ter uma gestação com muito mais saúde, com muito menos riscos e também a chance do seu filho, sua filha nascer também com muito mais saúde, com muito menos risco de desenvolvimento de problemas de saúde, é muito maior. Por exemplo, uma dica que você encontra com facilidade pesquisando no Google, por exemplo, é que uma necessidade a partir do 3º mês de adição de 300 calorias por dia daquilo que normalmente essa mulher está habituada a consumir. Você diz calorias, proteínas, não? Calorias em geral, total, no dia. Claro que aí o equilíbrio da quantidade de proteína, carboidratos e gorduras, que são os macronutrientes, é importante em qualquer momento da vida. E vale até a dica, o Brasil é um dos países que tem a melhor estrutura de orientação alimentar, mas não é tão disponibilizado para a sociedade, que é o nosso guia alimentar. Nosso guia alimentar é muito premiado. Olha só. E é pouco falado, é muito triste isso, mas ele é referência para vários países. E aí, voltando para aquela pirâmide alimentar, que é algo que acho que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe muito bem o que é a pirâmide. E qual que é a composição dessa pirâmide, né? E a pirâmide alimentar é uma referência de quantas porções por dia, mais ou menos, de cada alimento você deveria colocar para que você fique nutrido de forma equilibrada e adequada. E aí, o que eu acho mais legal é que as atualizações das pirâmides, elas trazem como base hoje, antes de falar de alimentação, a gente tem que falar sobre a parte de convivialidade. O primeiro ponto é você conviver bem com todas as situações do seu dia, sabe? Então, com a sua alimentação também, por exemplo, se você está com o objetivo, como nós estamos, de evoluir o nosso físico, Sim. a gente vai ter que dizer alguns sims para nós e alguns nãos eu ia perguntar isso. para quem está do nosso lado. E aí, os sacrifícios? Como é que é? Rola sacrifício? Claro. Vamos comer uma pizza todo mundo, tal, não sei o quê, você come um pedaço, Hoje dois? a gente estava até comentando sobre isso, né? Eu sou casado hoje, então teve um período no meu casamento que a minha esposa, ela estava tomando um álcool excessivo. Então, tipo, matava uma garrafa em uma semana, sabe? Só que em um dia isso. Tá. Então, imagina só, eu dou em média aí 8 a 9 aulas por dia, né? E aí você chega em casa cansado e sua esposa tá lá te esperando no sofá com uma taça de vinho. Aí vai. Você fala assim ou não? E você... Não, então, e aí? E aí eu falo não, porque é igual eu falei aqui. Mas ela já te conheceu, assim? Já. Isso aí já. E aí ela que Não. agora voltou para uma vibe melhor, Sim. tá mais hoje... comedida, e ela também... Aí eu vou fazer uma pergunta para dar um pau, né? Por exemplo, minha esposa... Ela é relativamente magra, tal, ela fuma, ela já foi, aos 22 anos, ela foi campeã de windsurf, de bodyboard e tal, foi modelo, não sei o que, tal. Mas é o seguinte, largou tudo isso, teve uma suprarrenal que ela teve que descobriu, suturou tal, e parou. Ela não quer fazer nada, e ela fuma muito. Né? Edu, o primeiro ponto disso daí é você chamar todo dia. Esse é o primeiro ponto aí, e vai até esse recado para vocês aí de casa. Quando a gente, um exemplo, você vai todo dia lá para academia. Então, todos os dias você chama, mas não chama com ar de cobrança. Não pode cobrar. Não chama com ar de tipo companheirismo. Amor, tô indo para academia, vamos treinar comigo? Puta, Edu, não quero. Tudo bem. Dá um beijo e sai. No outro dia, a mesma coisa. Vai chegar uma hora que ela vai ver o resultado em você
e vai falar, pô, ele me chama todo santo dia, velho. Eu duvido que em 3 meses ela não vai pelo menos uma vez. Sua esposa faz exercícios? Hoje ela faz, porque é assim, teve um dia que ela até falou pra mim, falou, foi um tapa na minha cara, porque você chegou 10 horas da noite, eu não tinha feito o meu cardio ainda, eu fui, dei um beijo nela, troquei de roupa, falei, amor, tô indo pra academia pra fazer meu cardio, 50 minutos eu volto. E ela ficou lá no sofá mexendo no Instagram, e quando eu voltei, ela falou, mano, você foi mesmo? Eu falei, fui, eu não falei que eu ia. Eu te chamei ainda, você não quis ir. Ela... Cara, foi um tapa na minha cara. E hoje, por conta disso... Hoje ela é tua companheira nessa Quando, meta? Quando... Não de ir não. junto, Sim, mas de fazer. Sim. Hoje ela tá... porque... Hoje o Rô cuida dela também, cuida da dieta dela. É por isso que a esposa do Rô é bonita, a sua também, né? Gente, peraí, beleza. É assim, engraçado, né? É uma consequência. A gente tá quase finalizando aqui, né? Tem 5 minutos ainda, Dan? Você tá meio concentrado aí, parece um extrato de tomate aí, parece um ursinho blau aí. Eu gosto de brincar com o Daniel. Olha lá, 10 minutos, ó, o Daniel. O Daniel deu 10 minutos pra nós. O brother. Será convidado pro nosso churrasco light, tá? Light. Isso. É o seguinte, vegano. Vamos que maravilha, lá, adoro o tema. Fala rápido. Tá. Vegano, e aí? É um movimento que vem crescendo mundialmente, é uma necessidade da nossa sociedade. Eu acho que parou de ser uma opção alimentar. Para que todo mundo comece a observar os impactos da agropecuária em relação à parte do clima, né, que nós temos o aquecimento global, o desmatamento, a utilização de terras, a utilização de águas. Infelizmente, o veganismo é uma necessidade. O que é o vegano? Vegano é um indivíduo que, colocando em relação ao contexto alimentar, ele não come nada de origem animal. Tá. Porque o vegano ele também vai para outras vias. O peixe também não. Nada de origem animal. Tudo que você pensar mel, não, porque vem da abelha. Nada. Então, carne, ovos, peixes, laticínios, então queijo, leite, iogurte. Nada. Tá bom, nada. E você tem que, por exemplo, eu quero me tornar vegano. Então você tem que me dizer como é que o que eu vou utilizar dentro da minha alimentação para ter exatamente tudo que é necessário em termos de proteína, carboidratos, enfim, numa alimentação vegana, é isso? Você tem caras veganos que te procuram muito? É super viável, tenho sim pacientes cada vez mais frequentes no consultório com esse objetivo de transição, né, de sair do que a gente chama de onívoro, que é um indivíduo que come tudo, para um vegetariano. Onívoro. Onívoro. Ele é um vegetariano. Eu tô aqui assim, Aprende várias palavras. Imagina eu no treino todo dia. Você não sabe, né? E as palavras que ele utiliza, que eu sou comunicador, tem palavra que ele falou, convivialidade. Isso aí. Como é que é? Convivialidade. Olha, gente. Porque tá no estudo, não, só tudo sei bem, que mas eu li. vai falar bem assim no PQP, nutrição, e fala bem, articula e solta, estuda, não tem nada no... Então vamos lá, essa transição, quanto tempo leva? Rápido. Pode levar 1 minuto, no sentido assim... Basta... Não, tudo bem, eu a partir de amanhã quero ser vegano. Tudo bem. Acabou? Simples assim. Aí eu vou te orientar em o que você vai substituir suas carnes, provavelmente colocando mais uma concha de feijão, por exemplo, que já vai ser uma fonte proteica, e ajustar todo o restante. E, em resumo, o veganismo ele é saudável para recém-nascidos, para crianças, para adultos, para idosos, desde que seja bem ajustado, como também numa dieta onívora. Não é porque você come carne que você é mais saudável, não é porque você não come carne que você é mais saudável. Podemos ter um vegano que come muito chocolate, que não é feito à base de leite, tem várias opções, e batata frita. Pode ser um vegano. Um indivíduo que tem esse estilo alimentar. Batata frita pode, vegano? Pode. Então, mas não é saudável. O que eu quero dizer é que não é por ser vegano. Por exemplo, quando eu comecei... Se o cara é vegano, não é porque... Né, ele pode ser vegano e não é saudável. É isso. Exato. Porque quando... Você tem ideia, o vegano é saudável. Tem cara de doente. Não não. Nem isso também. Então, depende da organização alimentar tão quanto uma pessoa come carne. Então não tem assim vantagem só para o meio ambiente, que aí é inquestionável. Tá bom, eu vou te fazer uma pergunta aqui também, há muita contrariedade e correntes. Tá. Leite nunca? Leite sempre, se puder. Puta, peraí, então agora você me pirou. É sério. Tem uma corrente que diz que o leite é o pior alimento para o indivíduo. Então tem gente que não toma leite, mas nunca. Não tô dizendo.
E aí, nada a ver? Não tem embasamento, assim, não é Não tem opinião embasamento científico. Exato. Estudos que te levam, não, realmente. que justifique você retirar. Porque sempre assim, você tem que se pautar em alguma coisa que vai te nortear. Os estudos, eles não mostram que o leite é prejudicial para nenhum ponto que a gente colocasse aqui em discussão. O leite hoje, assim como a nossa soja, assim como o nosso trigo, ele teve suas alterações com o tempo, normal, mas ainda assim é um alimento de alta qualidade nutricional. Vou aproveitar ele, eu Não, sei, não, só brother. vai, É o seguinte, pode ir. low carb. Então, Low carb? sem carboidratos, e aí? Não é sem, não é no carb. Low carb é quando você come mais ou menos 25%. Low é pouco. No carb. No carb é a cetogenia, que é a dieta cetogênica, que é aquela... Esses nomes estão me matando. Não, aqui. é- Cetogenia. Já Mas ouviu o cara é falar? bacana, meu. Nossa, nós vamos agendar uma nova entrevista, tá? Ok, nós vamos ter que Bora. marcar um outro podcast, porque o cara é monstro, né, meu? Ele é monstro. Cetogenia. Fala aí, no carb e low carb. Tá, então, a cetogenia é quando você tem um consumo de até 5% de carboidrato, mas é uma dieta difícil de ser feita. Em resumo, ela é ótima para indivíduos epilépticos, aqueles que têm convulsões, Entendi. é parte do tratamento dessa complicação de saúde. Mas tem muita gente que usa para emagrecer também. Mas não é tão simples de ser feita e eu não vou assim. aprofundar. Zero açúcar. E aí? Eu, por exemplo, eu vou falar rapidinho. Quanto tempo aí, Dan? 5? Tá, zero açúcar. Eu decidi agora, depois aos 62 anos, que não como mais açúcar, mas eu como mel. Tá. Mel com fruta e tal. Faz 45 dias que eu larguei doce, chocolate eu larguei 1 ano e meio, sorvete, todas as coisas que eu amo. Parabéns. Amo. Hoje você pode ir comer aí, eu já tive várias situações, arroz doce, não sei o que, fui, festa, não sei o que, tudo bem, já passou. Vou dizer uma coisa para vocês aí, ó. Ele vai compactuar comigo. Muito difícil você sozinho fazer isso. Cara. Eu te digo que o funil é fino. Você tem sensações iniciais, que como eu já tive muita experiência disso com bebida e outras coisas mais, o cigarro eu larguei há 20 anos. Mas Parabéns. assim, Você tá com Tá aqui, ó. propósito forte, né? tá aqui, né? Vamos lá, zero açúcar, como é que fica? É excelente. O açúcar a gente chama de alimento. Açúcar é aquele doce, leite com Então vamos lá. Açúcar mesmo. pode, doce pode, dentro da nutrição? Tudo pode, né? Tudo vai ser aquela, né? Se vai ser um remédio ou se vai ser um veneno, é a dose. Então, todo o restante, se você fizer uma alimentação bem equilibrada e quiser ter um docinho no final do dia, vai dar tudo certo. Tá. Mas claro que também depende do seu objetivo. Você quer ser um atleta que vai performar, você quer evoluir mais rápido o seu físico, então dê passos um pouco mais assertivos. Quem sabe tire o açúcar da sua rotina, porque ele é o que a gente chama de alimento de caloria vazia. Açúcar refinado, ele não tem vitaminas, ele não tem minerais, entre outros compostos que a gente poderia citar. Tá. Então, ele vai trazer uma caloria sem Faltou nenhum uma nutriente. pergunta, eu vou atropelar, mas é o seguinte: Vai, creatina. Vamos, creatina, quanto pode ser usado e quais são Melhor as que suplemento do mercado. Olha lá, vai lá. Creatina, pode? Creatina é super bem-vindo para idosos, por exemplo, a gente associa com redução de risco de demência, que assim, eu tento tirar um pouco o contexto da creatina, que todo mundo já sabe que é para o ganho de massa muscular. Isso tá, mas eu já vi, exatamente, contra demência, Alzheimer, não sei o que, não sei o Memória. que. E é bom para todo mundo. Qualquer um pode tomar creatina ou não. Tem problema nos rins e tem. Legal, Vamos lá, rápido, legal, vai que a essa gente tá daí. com tempo. Não precisa. Mais um minuto aí, pelo amor de Deus, socorro. Eu quero acréscimo. Vai lá. Vamos lá. Não, não tem risco renal, não tem risco hepático no fígado, não tem risco de estômago, não tem nenhum tipo de... Balela, isso? Então, ou também, peraí. A gente tá falando em 3 gramas de creatina por aí. Aproximadamente, isso aí, regra É de isso, bolsa, 3 3 a gramas, 5 que é o que eu uso desde fevereiro e tal. Mas beleza. E quem usa muito mais? Também ainda a gente não encontra associação direta com o uso mais alto do que isso. Porque, por exemplo, tem um estudo que saiu, se você dormiu mal na noite anterior e se você tomar 20 gramas de creatina ao acordar, ela vai melhorar sua capacidade cognitiva, reduzindo o impacto negativo da privação de sono. Tá bom. Vou cortar, é muito conteúdo. muita Whey coisa. protein. Whey protein é o melhor alimento que nós temos à disposição na nossa sociedade. Quanto por Nesse dia? nível. Então eu coloquei alimento porque ele é, além de um suplemento, ele é a melhor proteína em relação ao que a gente chama de valor biológico. Concentração de aminoácidos, digestibilidade. Quantidade depende do que você come já de proteína via alimento.
O whey é complemento da alimentação. Então, o que faltou, pode colocar o whey na quantidade que for adequada. Rodrigo, você aceita um novo convite, né? Para vir Sim. aqui. Eric. Claro, com certeza. Gente, foi um dos podcasts que passou mais rápido aqui. Faltou muito conteúdo. Faltou mesmo, Tem cara. muita Faltou. coisa pra falar. Quero agradecer, Rodrigo, você ter aberto a sua agenda, né? Perdão. Você também, Eric, né? Ter disponibilizado essa oportunidade de receber vocês aqui num tema tão recorrente, tão importante na vida do indivíduo, que é o seu alimento, né? O seu corpo, a sua saúde mental, que é associada a tudo isso, a nutrição e exercícios físicos. Gratidão. E fala onde te encontra, Rodrigo, nas redes. Antes de agradecer, Edu, parabéns pelo projeto, obrigado por esse momento. São momentos assim que são inesquecíveis pra gente, sabe? Pô, cara. Eu vou carregar isso pro resto da vida, de estar podendo dividir essa energia, esse conhecimento, essa oportunidade, né, com você, com o Eric. Então isso é bem grandioso, não tenha dúvidas disso, e o valor e a gratidão que eu tenho também por essa ação é gigantesca. Cara, ele vai lançar o podcast dele, mas depois a gente conversa. Eric, e fala suas redes. Rede social, YouTube Rodrigo Moreira Nutricionista, Instagram Rodrigo Moreira Nutri e Rodrigo Moreira Chás. Chás, como é que é a sua letra Chás? Chás, C-H-A-S, Chás. Tá, propriamente. Ok. Eric, suas redes e o seu recado final. Bom, Edu, primeiro quero agradecer. É o meu primeiro podcast. Primeiro de muito! Minha primeira apresentação para o público depois de formado, tá? Tipo, o público mesmo, assim, não só dentro da academia, né? Então, quero te agradecer. Isso vai ficar marcado na minha vida, então, isso a gente sempre... Quando é a primeira coisa, a gente sempre nunca esquece, É verdade. Né? E, então, gratidão de verdade. O Rô, meu brother. E como é que te encontra na rede? Me encontra como eric.nosset com 2T no final. Eric é E-R-I. Camudo, sem o C. .nosset, N-O-C-2-T-I, @treinador. Tá legal. Então, nós encerramos hoje o Edu Lopes Podcast no YouTube e Spotify. Agradecendo mais uma vez a presença dos nossos ilustres convidados que agregam valor e muito na vida do indivíduo. Em breve, no ar, esse episódio que nós gravamos, com os cortes e tal. E não perca a oportunidade de conhecer realmente a fundo o que é, o que não é, as verdades que foram ditas aqui e o encaminhamento de cada indivíduo no que diz respeito à sua alimentação e ao seu exercício físico para a sua sobrevivência e qualidade de vida no todo. Muito obrigado, um abraço. Valeu.